Olá, aluno, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Gilvamar, do curso técnico de farmácia da Escola Alvorada. Pessoal, nesse momento nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de farmacologia. Na aula passada, nós falamos sobre os processos farmacocinéticos em que o organismo age sobre o medicamento. E nesse momento, nós iremos falar sobre a farmacodinâmica, que é a ação dos nossos medicamentos sobre o organismo, o efeito que ele vai produzir sobre o organismo. Certo, pessoal? Então vamos lá dar continuidade. A única coisa que eu peço, pessoal, é que peguem caneta e papel e façam as devidas anotações. Prestem bastante atenção nesta aula, porque ela é essencial para o curso de farmácia. É a disciplina onde vai falar sobre a ação do medicamento, os mecanismos, como é que se dá, os receptores. Então, tudo relacionado aos nossos medicamentos veremos nesta disciplina. Então, peço que prestem bastante atenção, façam anotações e, caso de dúvidas, me perguntem, tá, pessoal? Estarei à disposição. Então, vamos lá. Antes de tudo, pessoal, nós precisamos saber o que a farmacodinâmica irá estudar, ok? Então, a farmacodinâmica irá estudar as ações e os efeitos dos fármacos e seus mecanismos de ação sobre o organismo. Pessoal, lembrem-se desse conceito, ok? Sempre quando perguntarem a vocês o que a farmacodinâmica estuda, lembrem-se, estuda as ações e os efeitos dos fármacos sobre o organismo. E essa ação ela pode se dar através das alterações bioquímicas, alterações fisiológicas e ainda por meio da modificação da função celular. Ok? A ação farmacológica, que é a ação de um fármaco, ela pode se dar pela eficácia do medicamento quando ele faz o efeito desejado, ou quando acontece o efeito não esperado, não desejado, nós dizemos que houve reações adversas. Essa ação farmacológica ela ainda pode ser de dois tipos. Ela pode ser específica, quando ela vai atuar diretamente na causa da patologia, da doença, na etiologia, e ela pode ser de ação inespecífica, quando ela vai apenas aliviar as manifestações clínicas, ou seja, aquele fármaco não vai ter um receptor específico, ele vai atuar apenas ali no sintoma ali daquela determinada doença. Ok, pessoal? Certo, pessoal. Precisamos também entender uma coisa muito importante. Os fármacos, eles não vão criar funções. Fármacos não criam funções. Fármacos modulam funções já existentes no organismo. Isso é muito importante para você entender. Além disso, pessoal, nessa ação farmacológica nós precisamos ainda estudar acerca do sítio de ação, o que é, e os receptores, que são extremamente importantes. Então, o sítio de ação, pessoal, também chamado de biofase, seria o local de atuação das moléculas de um determinado fármaco. Então, meu fármaco, o princípio ativo, vai atuar em um local. O nome desse local é sítio de ação. O fármaco vai se ligar ao receptor. O receptor nada mais é do que um elemento orgânico macromolecular que vai ficar ali ele pode ficar na parte externa da minha membrana, da minha célula, mas também pode estar na parte interna. Esse receptor é o local de interação das moléculas do fármaco, é onde vai acontecer a interação. Esse fármaco ele pode ser uma proteína, uma enzima e até mesmo ácidos nucleicos. Olha só, pessoal, segundo pesquisas, cada célula do nosso organismo teria em média de 10 elevado a 6 a 10 elevado a 7 receptores na minha membrana. Sendo que esses receptores eles podem estar em dois estados conformacionais, que nós dizemos. Ele pode estar no seu estado ativo, que ele pode ser representado em alguns livros, em algum lugar que você possa ver, ele pode ser representado pelo Rzão com asterisco, quando ele é um receptor ativo. E ele pode ser ainda um receptor inativo, representado apenas pela letra R maiúscula. Sendo que esse receptor, pessoal, ele é independente da ligação com o fármaco, certo?
Então ele pode ser ativo ou inativo. A ligação fármaco-receptor, essa ligação ela vai depender de certas características estruturais e características conformacionais. E dependendo dessas características, nós dizemos que o fármaco e o receptor terão afinidade e complementariedade. Ok, pessoal? Além disso, pessoal, nós precisamos descrever quem são esses receptores. Então, os receptores eles são classificados em 4 tipos. Nós temos os receptores do tipo 1, receptores tipo 2, receptores tipo 3 e receptores do tipo 4. Os receptores do tipo 1, pessoal, são canais iônicos que são controlados por ligantes. Então, são canais que só são abertos quando esses ligantes se ligam a esses receptores. Nós temos aí o primeiro tipo de receptor, que é o tipo 1. Por exemplo, canal de sódio. A passagem de sódio precisa de um ligante nesse receptor para que a passagem de sódio seja aberta. Ok, pessoal? Esse tipo de receptor do tipo 1, eles são de reações bem rápidas. Esses receptores eles acionam de forma muito rápida, em questões de milissegundos. Os outros receptores que nós temos são os receptores do tipo 2. Os receptores do tipo 2 são receptores acoplados à proteína G. E eles vão produzir umas reações que a gente vai chamar esse receptor um receptor do tipo metabotrópico, pessoal. O primeiro a gente vai chamar de receptor do tipo ionotrópico e do tipo 2 a gente vai chamar de metabotrópico, ok? Nomes diferentes, mas que às vezes caem em alguns livros aí, então você já dá para saber mais ou menos. Anotem aí, todas as palavras difíceis, pessoal, anotem para fixar melhor para vocês, tá bom? E nós temos receptores do tipo 3, que são receptores relacionados e ligados a quinases, que são enzimas que vão produzir reações de fosforilação. E nós temos os receptores nucleares, que são do tipo 4. Esses receptores nucleares, eles estão dentro da nossa célula, estão lá dentro. Então, na maioria das vezes, esses receptores, os fármacos que atuam neles são fármacos extremamente lipofílicos, porque eles precisam realmente adentrar a minha célula, e nós sabemos que nossa célula é formada por uma bicamada fosfolipídica. Então, a gente é formada por uma camada lipídica, nós sabemos disso. Então, o nosso fármaco precisa ser extremamente lipídico para atuar nesses tipos de receptores nucleares que ficam dentro da nossa célula. Ok, pessoal? Então, esses são os 4 tipos de receptores. Quando nós estudamos farmacologia, pessoal, nós precisamos saber de conceitos básicos, quando trata de ação medicamentosa. Na primeira parte, lá no início, eu falei sobre a questão da eficácia do medicamento, que é quando ele produz o efeito desejado. Então, a eficácia seria o efeito desejado daquele medicamento. Ok, pessoal? Então, quanto mais eficaz é aquele medicamento, melhor é o efeito desejado que ele produz. Quando a gente fala em potência do medicamento, a gente se refere à questão da dose do medicamento. Então, se aquele medicamento ele precisa de uma dose muito grande para fazer um efeito desejado, a gente diz que ele é pouco potente. Ok, pessoal? Se aquele medicamento ou outro medicamento precisa de uma dose menor para fazer o mesmo efeito, nós dizemos então que ele é mais potente. Ok, pessoal? Então, quando falou em relação à dose, nós falamos então da potência do medicamento, da potência do fármaco. Ok? E agora, nesse slide, nós iremos entender o que seria a especificidade das drogas. Sempre quando uma droga é produzida, os cientistas, os químicos farmacêuticos, o que eles pensam acerca do fármaco? Que quanto mais específico
melhor para ser produzido, menos reações adversas teremos em relação àquele fármaco. Então, a função terapêutica segura ela está diretamente relacionada com um fármaco que tem a sua especificidade elevada, certo, pessoal? Um exemplo prático para você entender essa questão da especificidade da droga é em relação àquele medicamento que estava sendo usado para o câncer. Aquele medicamento, qual era a crítica dos cientistas, né, da vigilância em relação a ele? Que aquele medicamento, aquele fármaco, ele era pouco específico, ele tinha pouca especificidade em relação ao câncer, ao que estava a célula em que ele estava sendo tratada, né? No caso, a célula cancerígena. Então, pessoal, se não era específico, então ele podia atingir outras células saudáveis, poderia não ser tão, como é que eu posso dizer, seguro e também não tão eficaz em relação a determinados cânceres. Então ele poderia ser efetivo em um e em outros não, ok? Então tudo isso é levado em conta na produção de um determinado medicamento, de um determinado fármaco. Então elevada especificidade de sítio de ligação, né, vai ter um elevado grau de especificidade em relação às suas proteínas, os seus receptores, e ele vai reconhecer os ligantes e ignorar as demais moléculas. E isso é que se espera de um fármaco específico, que ele se ligue a seu determinado receptor, ao seu receptor específico, certo? Certo. Se nenhum fármaco possui total especificidade pelo sítio de ação, a gente diz o quê? Que todo fármaco vai ter efeito colateral, certo, pessoal? Então aquela história de dizer assim, toda droga tem seu efeito colateral, é verdade, porque nenhum fármaco possui total especificidade sobre o sítio de ação. Aí, quanto menor for a potência, maior a dose necessária. Isso é bom, pessoal? O melhor que é para um medicamento é que ele tem uma boa, uma potência maior. Por quê? Porque a dose vai ser menor. E se a dose é menor, significa que aquele meu fármaco ele vai ficar menos tempo no meu organismo, né? Ele vai ter menos quantidade ali. E se eu tenho menos quantidade, a probabilidade de causar um efeito indesejado, ou seja, os efeitos colaterais, é menor. Então, por isso que a setinha fala assim, que quanto menor a potência, maior a dose necessária e maior a probabilidade de ligação a sítios não primários, né? Sítios que não sejam ali específicos àquela ação, provocando então os efeitos colaterais. Por isso que o objetivo central da pesquisa farmacológica, da química farmacêutica, é identificar e caracterizar receptores em termos moleculares, alvos proteicos, que seja realmente específico. É essa a função lá da química farmacêutica, estudar moléculas endógenas, receptores, que eles sejam realmente casados, que eles sejam idênticos ali para que atuem diretamente naquele receptor e não seja inespecífico. Ok, pessoal, então nós já falamos sobre especificidade, eu falei sobre a eficácia. Agora nós precisamos saber sobre as ações do fármaco. As ações do fármaco podem ser de forma agonista e pode ser ainda antagonista. Os fármacos agonistas, pessoal, são aqueles fármacos, né, que são produzidos a partir, né, da substância endógena, e ele vai interagir com um receptor específico, provocando então uma resposta fisiológica ou uma resposta típica do receptor envolvido, né? No caso, ele seria idêntico à minha substância endógena, produzindo aqui o efeito desejado. Quando eu falo, pessoal, em resposta, ele vai induzir uma resposta, significa que o meu fármaco, ele vai induzir, ele vai ser responsável por uma atividade intrínseca, né, por uma cadeia
de reações dentro da minha célula, produzindo então o efeito desejado. Ok, pessoal? Então, resposta fisiológica e atividade intrínseca estão correlacionadas. Já os antagonistas, eles vão possuir afinidade com o receptor, prestem atenção nisso, porém ele vai bloquear a função fisiológica, ou ainda proporciona os efeitos opostos daquele receptor. Viu, pessoal? Então, o meu antagonista, ele vai ter afinidade sim com o receptor, só que ele não vai ter, o antagonista não vai ter a complementariedade, não vai ter a afinidade que um agonista tem, não. Ele está ali apenas para encaixar e impedir que o meu agonista faça a ação desejada. Certo, pessoal? Ele vai bloquear ali o meu receptor. Aí vamos ver como é que vai funcionar isso, através do modelo chave e fechadura. Nós temos aí esse exemplo aí da minha substância endógena, pessoal. A molécula orgânica seria a minha substância endógena, que está ali no meu organismo, que faria aquela ação naquele receptor. Daquela substância endógena eu vou produzir meu fármaco. Meu fármaco vai ser o meu agonista, que vai se ligar naquele mesmo receptor, produzindo a atividade intrínseca e, consequentemente, o efeito desejado. Né? A atividade vai produzir ali a atividade celular que minha substância endógena faria. Já o antagonista, ele simplesmente vai bloquear o meu receptor. Ele vai ter afinidade pelo receptor, só que ele não vai produzir atividade intrínseca. Ele vai bloquear a atividade celular. Certo? Vamos lá para o modelo chave fechadura. Como é que funcionaria? Olha só para esse modelo, pessoal. A chave, ela encaixaria corretamente, né, dentro da minha fechadura. Assim seria o meu agonista natural. Meu agonista natural, ele encaixa completamente ali no meu receptor. Quando nós pegamos esse agonista natural, né, essa substância endógena, e reproduzimos, nós fazemos o que? Nós fazemos ali um agonista modificado, que é representado aí por essa chave modificada. Vocês estão vendo? Vai abrir a fechadura, vai. Então, vai produzir a mesma ação que eu produziria com a chave, ou seja, a substância endógena. Produzir a mesma ação. Agora, o que acontece com a chave falsa? Eu vou simplesmente ali... A minha chave falsa seria o meu antagonista, pessoal. Ele entraria... Só que ele não faria a ação, ele não conseguiria fazer a ação desejada, ou seja, ele não produziria atividade intrínseca. Seria, né, abrir a porta, por exemplo, não conseguiria. Ele apenas impediria que eu colocasse a minha chave, que seria a minha substância endógena. Ele impediria, que ele ia bloquear a passagem. Ok, pessoal? Então nós temos aí, ó, a afinidade, que seria a capacidade de ligação com o receptor. E nós temos a atividade intrínseca, que seria a capacidade de deformar o receptor e ativá-lo, né, produzindo ali o efeito, né, a resposta desejada. Depois que entendemos como é que funciona a teoria chave e fechadura, que envolve aí a interação entre nossos fármacos e seus receptores, nós precisamos também compreender, pessoal, como é que se dá o mecanismo de ação dos fármacos no organismo. E o mecanismo de ação dos fármacos vai acontecer em 4 níveis diferentes: nível molecular, nível celular, nível tecidual e nível sistêmico. O nível molecular irá acontecer quando as moléculas são os alvos imediatos da maioria dos fármacos. O nível celular irá acontecer quando os componentes bioquímicos e outros componentes das células irá participar no processo de transdução, de resposta biológica. O nível tecidual é quando as alterações do fármaco, da ação do fármaco, irá acontecer em órgãos como o coração, pele, pulmões e demais órgãos. Já o nível sistêmico é quando as alterações acontecem em todo o sistema que faz parte do organismo humano. Pode ser o sistema cardiovascular, sistema nervoso, gastrointestinal, dentre outros.
Ok, pessoal? Então esses são os mecanismos de ação. Esses aí são os 4 níveis em que vai atuar os nossos fármacos. No próximo slide nós iremos dar um exemplo de um fármaco e a sua atuação nesses 4 níveis aí, ok? Então vamos lá. Vamos aí então para um exemplo para a gente entender como funcionaria esses níveis, né, dentro do mecanismo de ação da rifampicina, um antibiótico aí utilizado na TBC aí, na tuberculose. Então a nível molecular ela vai se ligar à polimerase do ácido ribonucleico e bloqueando ela, essa enzima aí, e danificando o RNA da micobactéria. A nível celular, a rifampicina vai impedir a síntese do RNA bacteriano. A nível tecidual, vai impedir o dano do tecido pulmonar resultante dessa infecção, e a nível sistêmico vai impedir a perda progressiva da função respiratória. Certo, pessoal? Então, pessoal, o agonismo ele seria a resposta molecular e celular que ocorre devido à interação entre o fármaco e seu receptor, ativando o receptor. Então, o receptor ele vai ser ativado. Então, nós dizemos que ali se deu o agonismo. O agonismo, o agonista, né, o fármaco agonista, ele pode ser completo, quando ele ativa completamente os receptores, e ele pode ser ainda parcial, quando o fármaco ele interage com o receptor, porém produz uma resposta inferior à de um agonista completo. Já o antagonismo, pessoal, seria a prevenção da ação do agonista. Então, ele vai fazer com que o agonista ele não ocorra, né, a ação desejada. Ele ocorre quando uma droga ela interage com o receptor, inibindo a ação do agonista daquele receptor. Então, ele vai lá apenas para impedir que aconteça a atividade intrínseca desejada. Esse antagonismo pode ser do tipo reversível e pode ser ainda do tipo não reversível. Quando é um antagonista competitivo, o antagonismo dele o antagonista luta pelo mesmo sítio do receptor que o agonista se ligaria. Viu, pessoal? Então, nesse caso aqui, ele é reversível, porque basta ter uma concentração maior do meu agonista que o meu antagonista não vai agir. Agora, se for o contrário também, mas aí seria a forma reversível. Nós temos aí o exemplo, né, do antagonista competitivo. Nós temos aí a atropina, que é antagonista competitivo da acetilcolina. A atropina ela vai bloquear o receptor muscarínico da acetilcolina, usado como anti-arrítmico, relaxa a musculatura biliar, inibe a secreção bronquial, salivar e a sudorese. E nós temos aí a substância endógena, que seria a acetilcolina. A acetilcolina ela liga-se a receptores muscarínicos, causa bradicardia e hipotensão, provoca broncoconstrição e hipersecreção. Olha aí, pessoal, nós temos aí falando agora sobre o antagonista competitivo. O antagonista competitivo, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai se ligar ali aquela parte ali da letra C. Vocês estão vendo? É o antagonista competitivo. Ele vai se ligar no mesmo local onde o meu agonista se ligaria. Só que ele não vai produzir atividade intrínseca. Ele vai simplesmente se ligar ali, impedindo que o agonista se ligue. Certo, pessoal? Na letra A, nós temos aí o receptor inativo. Né? Nós temos nosso receptor que não está ligado. Ele está na sua forma inativa. Na letra B, nós temos aí o agonista se ligando a esse receptor, tornando ele então ativo. Observe aí a mudança de conformação induzida no receptor pela ligação do agonista.
né? Por exemplo, a abertura do canal iônico transmembranar. Na letra C, pessoal, os antagonistas no sítio agonista, como eu falei para vocês, eles vão simplesmente impedir que o agonista se ligue lá no meu receptor. Já na letra D, nós temos o que? Nós temos um antagonista alostérico. A gente chama de antagonista não competitivo. Ele vai se ligar ali naquela região alostérica ali. Não vai ser no meu receptor não, vai ser ali na parte alostérica. Só que ele se ligando naquela parte alostérica, mesmo o agonista se ligando lá no lugarzinho dele, né, no lugar bonitinho dele, mesmo assim ele não vai conseguir produzir a atividade intrínseca, por conta que ali naquela região eu acabo produzindo outras reações também, impedindo que produza outras as reações necessárias para que ocorra a ação farmacológica. Olha o que diz aí na letra D. Então, os antagonistas alostéricos ligam-se a um sítio alostérico distinto, né, do sítio agonista e, por conseguinte, impedem a ativação do receptor, mesmo se o agonista estiver ligado ao receptor. Certo, pessoal? Olha aí, pessoal, o antagonismo não competitivo é quando o antagonista ele não luta pelo sítio de ligação do receptor. Ou seja, o meu antagonista não competitivo ele vai se ligar a uma região diferente do receptor, chamada de sítio alostérico. Então, pessoal, significa que o meu receptor ele vai ficar livre para que meu agonista se ligue a ele, certo? Certo. Só que se meu antagonista estiver ligado a esse grupo alostérico, mesmo o meu agonista ligado ao receptor, ele não vai conseguir fazer a ação farmacológica. Por quê? Porque quando o meu antagonista se liga ao grupo alostérico, ele vai impedir que ocorra reações necessárias ali pela minha enzima. Essa enzima não vai ocorrer as reações necessárias ali, né, dentro da célula, o que vai impedir que aconteça então a atividade intrínseca e, consequentemente, não produza o efeito desejado. Certo? É basicamente isso como funciona o antagonismo não competitivo. Então, pessoal, nós estamos agora quase no fim, né? Nós iremos falar agora sobre os antagonistas sem receptores. Tem antagonistas sem receptores? Temos antagonistas sem receptores. Eles podem ser químicos, antagonistas chamados de antagonistas químicos, onde ele inativa o agonista específico ao modificá-lo ou simplesmente sequestrá-lo, de modo que o agonista ele não é capaz de ligar-se ao receptor e nem de ativar. Ele vai modificar ele meio que vai ser um modificador do meu agonista. Ele vai fazer algo ali que o meu agonista não reconheça ali o receptor e não consiga interagir com ele, mas sem se ligar no receptor, viu, pessoal? A diferença está aí. E o meu antagonista fisiológico, ele ativa ou bloqueia mais comumente um receptor que medeia uma resposta fisiologicamente oposta àquele do receptor agonista. Então é aquele que fisiologicamente ele vai produzir um efeito contrário do meu agonista. Esse seria o antagonista fisiológico. Por exemplo, né, se uma determinada substância endógena produzisse bradicardia, o antagonista fisiológico produziria ataque cardíaco. Certo? Seria mais ou menos isso. Então a resposta fisiologicamente é oposta à do receptor agonista. Ok? Olha aí, pessoal, agora nós temos o resumão da ação dos antagonistas. Para nós finalizarmos, né, nós temos aí esse resumo. Então, pessoal, os antagonistas eles vão agir da seguinte forma, né? O antagonista competitivo ele vai ter uma ação sobre o efeito, né, sobre a potência, no caso, do agonista. Por quê, pessoal? Porque o meu fármaco ele vai ter que ser alterada a sua dosagem
né, para que ele faça o seu efeito desejado, que é a eficácia. Viu, pessoal? Então, sempre quando a gente altera a dose, pessoal, de qualquer medicamento, então vai ter efeito sobre a potência. Lembre-se desse macete, anotem aí, escrevam no canto, coloquem aí no quarto de vocês, em algum lugar que vocês possam lembrar. Sempre quando eu altero a dose, eu altero, né, eu altero a potência do meu agonista, ok? Então ele vai ter efeito, o meu antagonista competitivo vai ter efeito sobre a potência do agonista. E ele não terá efeito sobre a eficácia do agonista. Por que não, pessoal? Porque basta eu ter uma quantidade suficiente do meu agonista, superior ao meu antagonista, que ele vai produzir o efeito desejado, certo? Então, porque é uma ligação ali reversível, pessoal. Então, basta ter uma quantidade suficiente de agonista para que eu produza o efeito desejado do meu fármaco. Já os antagonistas não competitivos no sítio ativo ou alostérico, eles não terão efeito sobre a potência do agonista, ou seja, eu não vou mexer na dose do meu medicamento, mesmo se eu aumentar ou diminuir, o antagonista ele vai impedir com que o meu agonista produza o efeito desejado, certo, pessoal? Então eles terão efeito sim sobre a eficácia do meu agonista, porque o meu agonista ele não vai conseguir fazer o efeito desejado, certo? Tanto os antagonistas não competitivos no sítio ativo, que aí no caso seria uma ligação irreversível, como os antagonistas ligados ao meu sítio alostérico. Também terá efeito sobre a eficácia do agonista. Esse aí é o resumão, pessoal. Chegamos ao fim, pessoal, de mais uma videoaula. Agradeço a todos pela atenção, ter chegado até aqui. Não acabou ainda os nossos estudos de farmacologia. Na próxima aula nós iremos ver acerca da toxicidade dos medicamentos, né, que envolve aí os medicamentos. Então espero vocês na nossa próxima videoaula. Pessoal, se ficou algo que você não compreendeu, se ficou alguma dúvida, por favor, anotem, pessoal. Escrevam aí e me perguntem, por favor. Tá bom? Que vocês não fiquem com dúvida, que vocês realmente compreendam essa disciplina que é extremamente importante para o curso de vocês. Então se esforcem, se dediquem. Ok, pessoal? Muito obrigado por tudo. Fique com Deus.